Bom dia, vamos para o nosso 26º dia. Tinha começado, mas precisei parar. Então vamos começar novamente. Hoje a reflexão está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E a meditação é: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E essa passagem, esse versículo, ele fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E aí a escritora vem falando o seguinte, que quando Paulo escreveu a carta desse versículo, que abre o capítulo para a igreja de Filipos, ele estava preso. Que certamente ele não estava numa situação confortável, nem agradável, nem de alegria, muito menos de segurança e de paz, mas que ele estava escrevendo, né? Pensa, ele, da cadeia, tem a carta que ele escreve que dá alegria, né? Que não fiqueis tristes. E quando eu li isso, eu fiquei refletindo, meu Deus, quantas vezes a gente tá tudo bem, acontece uma coisinha, e já faz bico, emburra a cara, reclama, como se o dia tivesse acabado. Aquele 1 segundo a gente põe um peso e coloca numa mochila e fica carregando aquilo. E murmurando, lamentando e perdendo toda a beleza daquele dia que teria pra frente, né? Ela vem falar que nesse cenário, com certeza, né, o apóstolo Paulo, ele foi instruído pelo Espírito Santo da importância de selecionarmos os nossos pensamentos. Ele estava com o corpo preso, mas certamente seus pensamentos eram livres e produziram bons frutos. Então aqui ela chama a gente para reflexão, que não importa a situação ou o momento, mas que os nossos pensamentos são livres para a gente crer, para a gente acreditar, para a gente profetizar sobre a nossa vida. E que quando permitimos que pensamentos ruins se instalem na nossa mente, estamos abrindo a porta da nossa alma para o mal. Nossa alma é composta de razão e emoção. A razão é nosso intelecto, nosso conhecimento racional. Mas as emoções são formadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. A gente vai falando sobre isso, né? Sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que transformam nas nossas ações. E como o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso, né? Que independente da circunstância, você tem a escolha de ser feliz. De ter pensamentos bons, de acreditar que tudo vai dar certo. E ela fala assim, que às vezes você se pergunta, como eu mudo meus pensamentos? Como quebrar uma sequência de pensamentos ruins que insistem em dominar minha mente, roubando minha alegria, minha paz, minha esperança e me levando ao erro? E ela diz que a solução está nas escolhas de tudo que vai entrar na sua mente. Eu e você temos o poder de selecionar o que vamos receber. Tudo que vê, escuta, lê, produz pensamentos. Se você escolher ver coisas boas, ouvir coisas boas, ler coisas boas, naturalmente sua mente estará ocupada de pensamentos bons, verdadeiros, justos, honestos e de boa fama, como citado pelo apóstolo Paulo. Hoje, refletindo, vejo assim nas redes sociais, a internet, como esse filtro, né, da importância da gente selecionar os conteúdos que a gente consome. Porque quanto mais você vê, né, fofoca, essas tragédias, mais o algoritmo vai te entregando. Então, selecionar, né, fazer uma limpeza nas redes sociais, das pessoas que você segue, dos conteúdos que você consome, e o quanto isso é saudável para nossa mente, né? Muitas vezes é em relação a fugir da aparência do mal. Até aquela vida que desejo que você tem de fazer as coisas, né, pode estar te gerando um sentimento ruim e não tem a ver lá com a outra pessoa, mas sobre os nossos olhos, né? Como ela diz, o que os seus olhos vê, foi o nosso tema de seus olhos são bons, foi o nosso tema de ontem. E que começa com essa purificação na nossa alma, no nosso espírito, no nosso pensamento. E refletindo sobre tudo isso, né? A gente já veio falando sobre esses pensamentos intrusivos, que quando ele vier,
a gente diz assim, cale-se. E sabemos que isso não é uma tarefa fácil. A mais que a gente, tendo esse estado de consciência, vamos buscando melhorar o dia a dia após dia, da gente refletir sobre isso, da gente reconhecer, né? Se vergonhar mesmo, que às vezes a gente tem umas atitudes. E aí hoje mesmo, lendo isso aqui, eu fiquei assim, né? Vindo à tona sentimentos que por mais que a gente esteja lendo, esteja buscando esse nível de consciência todos os dias, a gente ainda se pega, né? Falhando, errando, permitindo que alguns pensamentos intrusivos entrem e controlem as nossas emoções e gerem a reações ruins. Mas que nessa busca de reconhecer, nós cremos, né, que a palavra de Deus não volta vazia, que buscando nessa consciência, dia após dia, nós vamos vencer e conseguir controlar esses pensamentos, esses sentimentos, nossas emoções, mudar nossas atitudes, para sermos pessoas melhores, as filhas, né? Deus espera que nós sejamos para Ele como Ele nos vê, da capacidade que Ele vê. É assim, né? Que é uma frase que eu acho muito bonita quando a gente ama alguém, às vezes a pessoa tá mal, a gente fala assim, eu gostaria que você me visse com os olhos que eu te vejo. Né? Que às vezes a pessoa tá tão mal ali, se sente tão fracassada, e ela fala pra gente, a gente fica assim, que é isso? Onde você tá vendo isso, né? Eu não te vejo assim. E aí eu fico imaginando Deus olhando pra nós, nesses movimentos aqui, né? Em que a gente deixa esses pensamentos intrusos entrar, invadir, contar mentiras a nosso respeito para nós mesmos, contaminar toda uma situação. E Deus olhando para nós e falando assim, não, ei, filha, não é assim que eu te vejo. E não é assim que você é. Então, que cada dia mais essa oração, né? Alinhe, Senhor, nossos sentimentos, nossas emoções na Tua direção. Reforça em nós a verdadeira identidade em Ti. E que a gente aprenda, né, com o apóstolo Paulo, que é mais novo assim, né, dai graças em tudo. Ele estava preso e escrevendo para a igreja de Filipos enquanto estava preso, para que eles não ficassem tristes, que dessem glória em tudo, que tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, ele estava preso, o corpo físico, mas a alma, os pensamentos dele estavam livres, que poderiam prendê-lo, mas a mente dele estava voando, estava glorificando e pensando em todas as coisas boas. Isso é um convite para nós, né? Às vezes uma coisinha, ela é 1% do 90% de tudo que está acontecendo, em vez da gente focar no 90% das coisas boas, ou se for aquele 1% que é bom, a gente vai lá e foca naquele restante que não tá. Tô falando pra mim, viu? Quanto isso sempre mexe comigo, de trazer a consciência, e é algo que tem dia após dia voltar todos os segundos com esses pensamentos intrusivos, que eu ainda nem sei de onde vem, mas que creio, né, que em Cristo nós já somos mais que vencedores. E no exercício de hoje, ela vem trazendo a consciência. O que você precisa mudar sobre o que tem entrado na sua mente? Que informações precisa parar de consumir? Que contágio social precisa repensar? Que novos hábitos precisa incluir na sua rotina para renovar sua mente para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida? Eu hoje já decidi sobre as redes sociais. Eu tenho buscado o máximo fazer um detox e entrar aqui só para fazer a gravação das nossas lives. Mas eu quero fazer esse propósito, né, de um tempo. Até a gente terminar aqui, sem postar nada, só o devocional. Entrou, gravou, sem olhar nada. Amém, Senhor. Oremos por mim também para conseguir. E buscar mais mesmo meditar na palavra, na consciência, nessa busca de consciência desses pensamentos intrusivos, identificá-los, eliminá-los e aprender a dar graça, viver a gratidão plena, né? Que independente das circunstâncias, procurar sempre o que temos para agradecer. E ela vem aqui nesse exercício, né, pedindo.
Entendo que a sua plenitude só será conquistada quando sua comunicação for correta, quando seu olhar para si e para o próximo for bom e quando seus pensamentos forem verdadeiros, de paz, honestos e cheios de virtudes, com muita verdade no seu coração. Escreva nas linhas a seguir o que precisa mudar imediatamente em sua vida. Pensar em tudo o que dissemos aqui não é suficiente. Peço que, por favor, confie em mim e dedique um tempo escrevendo sobre tudo isso, e principalmente sobre as decisões que toma hoje para mudar seus hábitos e contágios sociais. Davi, no Salmo 139, no finalzinho, ele pede assim: Deus, examine em mim, prova em mim se há algo que não lhe agrada dos meus pensamentos. E aí, fazendo esse Salmo 139, né, refletindo aqui sobre as coisas que eu tinha colocado, o Salmo 39 vai me trazendo luz e consciência de outras coisas que com o Espírito Santo de Deus tem revelado a verdade, e que não é que é para voltar vazio, né? É para realmente ter esse nível de consciência, essa transformação, e eu vou completar meu exercício aqui que eu comecei. Então, às vezes a gente pensa que é uma coisa, quais são esses pensamentos intrusivos? O que é que você está vendo na sua alma, falando para você mesmo, que às vezes você não se deu conta? Te convido a fazer o Salmo 39. O pessoal fala assim, né? De fazer esse propósito de 21 dias. Para o Espírito Santo, que Deus vai te revelar. Quando você ler lá, você vai entender o que tem a ver com o tema de hoje. E o louvor indicado de hoje é: ao único Espírito enche a minha alma. E a morada, a banda. E a nossa oração para finalizar. Eu falo agora com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jesus, o Deus que escreveu meu nome no livro da vida e que me chama de filho amado. Pai querido, muito obrigado por não se cansares de me direcionar para que a minha vida te agrade. Te peço perdão pelos pensamentos errados que tive até hoje e que tu me capacites para, a partir de agora, dizer não para o que não me edifica e buscar todos os dias encher minha mente e assim meu coração do que é verdadeiro, justo, honesto, do que produz vida e paz para mim e para os que tu colocastes na minha vida. Te amo, Jesus, e te peço, Espírito Santo de Deus, que esteja comigo em todos os momentos, enchendo-me e me santificando, para que a minha vida glorifique ao meu Pai que me criou. Amém? Amém. Que estejamos um dia cheio da graça, da presença de Deus, do Espírito Santo da verdade, né? E que Ele revele na nossa alma quais são os pensamentos Deus tem a nosso respeito, quais são os pensamentos que nós temos, nossos atos e atitudes que não agradem a Deus. E que isso não só se revele para nós, mas que a gente tenha sabedoria, maturidade para enfrentá-lo, discernir e mudar sobre isso, né? A gente tem o entendimento que tudo posso, mas nem tudo me convém, tudo posso, mas nem tudo me edifica. E que assim como o apóstolo Paulo, que ele estava preso, mas que isso mostra para nós, né? Que independente da circunstância, da situação, nós somos livres nos nossos pensamentos para crer e profetizar que o melhor está por vir. Amém? Amém.